Bom, eu estou aqui no meu horário expert e eu estou fazendo aqui um horário escolar e eu já estou na turma 200. Eu vou clicar aqui em salvar. Estou faltando um aqui, deixa eu procurar aqui, deixa eu colocar alguém aqui. Eu vou clicar em salvar e quando eu clicar em salvar ele vai verificar se tem algum erro. E aí a gente vai tentar resolver esses erros. Então quando eu clico em salvar ele traz um relatório para mim. Os nomes em verde são todos os professores que já estão com a carga horária completa na tabela. No caso aqui é a tabela da turma 200. Esses professores em verde, eles já completaram a carga horária, não precisa colocar ele mais nenhuma vez. Esses em vermelho é que eu ultrapassei, equivocadamente, eu ultrapassei a carga horária deles. Aqui o Fabiano ele tinha 2 aulas. E aí, equivocadamente, eu coloquei ele mais uma aula, também o Alexandre e a Leite, certo? Aqui embaixo ele vai me dar o relatório de erros que aconteceram. Existem 4. Erros de excedido, né, que foram aulas a mais que eu coloquei. Erros de choque, né, você colocar o mesmo professor em 2 turmas diferentes no mesmo horário. Aqui a gente tem o Celso quinta no 7º horário, 201 e 301. Aqui tem o Alexandre na segunda, 8º horário, na 200 e na 300. Então, essa checagem aqui, essa primeira, ela é feita na tabela aqui. Ela é feita só por essa tabela, a tabela 200. A checagem do choque, ela é feita com os professores da 200, só que levando em consideração todas as tabelas da escola. Então aqui é geral, né? Só que, claro, só os professores que existem aqui na 200, comparando com todas as tabelas gerais. Todas as tabelas geral, do horário geral. E a gente tem aqui a indisponibilidade também, ela é verificada aqui localmente na tabela da 200, da turma selecionada. E a gente também tem a sobrecarga, que ela é analisada de forma geral, ou seja, em todas as tabelas, não só aqui, certo? O que é indisponibilidade? Indisponibilidade é quando você coloca um professor, que é a professora Áurea, você define que a indisponibilidade dela, aqui na tabela indisponibilidades, né? Você vem aqui, se você selecionar aqui a Áurea, você vai perceber que aqui está marcada as aulas dela indisponíveis. Então, se você fizer isso, o sistema vai perceber que você colocou alguém no lugar errado. Então, eu vou salvar aqui de novo para ir fazer a checagem e trazer os dados novamente. Então, aqui a indisponibilidade, vocês viram como é? O que é a sobrecarga? A sobrecarga é a quantidade de aula por dia que você pode colocar o professor, não só aqui numa turma. Então, nesse caso aqui, a gente pegou 3 sobrecargas. Nesse caso aqui, na quinta, ela tem uma aula, deu sobrecarga, mas aqui tudo bem, ela tem uma aula aqui, mas só que se você pegar as outras tabelas, turma 100, turma 102, turma 300, você vai ver que a quantidade de aula dela aqui nesse dia tá superior a 5, tá 6, tá 7. Gente, e o que define isso aqui? Esse íconezinho aqui do peso de academia, ele que define a quantidade de aula. Então, se eu aumentar aqui, se eu botar aqui, não, na minha escola eu vou poder botar professor até 7 aulas por dia, até 6, ou então, não, o padrão aqui é 5. Então, se eu alterar aqui para 7, esses avisos ali que foram de sobrecarga não vão mais me incomodar. Lembrando que aqui o padrão a gente deixa 5, né? Eu acho que a partir de 5, 6 já começa a sobrecarregar o professor. Então a gente vai agora resolver esses problemas mudando, né? Tentando mudar de um olhar para o outro. Gente, por isso que não aparece aqui na tabela. Gente, como eu tô com problema de conseguir colocar os outros nomes, vai demorar mais, porque eu sempre vou ficar cometendo erros, eu vou acionar aqui o preenchimento inteligente. O preenchimento inteligente, ele vai manter todos os nomes que estão salvos, e ele vai preencher só onde está faltando professor, e ele vai evitar choques, excedência, sobrecarga e indisponibilidade. Porém, se não for possível, ele vai colocar o nome do mesmo jeito, porque ele não vai deixar, e não vai mexer no nome que o gestor já colocou, ele respeita isso. Mas também ele não vai deixar espaço em branco. Então, se não tiver outra situação, outra forma de evitar, ele vai preencher mesmo assim, e aí o gestor ele vai ter que fazer o ajuste. Mas geralmente, 95% de precisão, ele vai conseguir fazer esse preenchimento. Então a gente viu aqui porque a turma aqui tá faltando, acho que uma aula, e aí ficou um vazio. Então, acho que 2 aulas que tá faltando. Ficou 2 espaços vazios. Geralmente ele vai preencher tudo. Aqui a gente tem 43, 43 seria 45. E ele, com o preenchimento inteligente, ele não vinha fazendo esses horários desde a primeira turma que eu comecei. A gente já tem mais de 10 aqui já com horário feito. Ficou impossível fazer um horário sem problemas, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar, tá? Vocês estão vendo aqui que os nomes que eu coloquei, tá? Muito difícil de eu terminar meu horário. Eu vou limpar aqui a tabela e vou deixar isso pro preenchimento inteligente. Então ele vai ter mais espaço para analisar e evitar esses problemas. Então eu vou salvar. E aí eu vou ver se veio algum problema ou não. A gente tem aqui, gente. Ele colocou aqui, ele evitou tudo. Ele evitou tudo, menos a sobrecarga, porque aí já é mais complicado. Porém, apareceu um choque aqui, mas não é nessa turma. Ele evitou o choque aqui dessa turma. Esse problema aqui já é de outra turma, que foi feito lá atrás. O programa avisou o gestor e ele não resolveu logo. Então, quando um aviso aparecer, é bom sempre você resolver logo para passar para a próxima. Então aqui, ele realmente evitou o choque aqui nessa tabela, né? Esse problema de choque que é em outro horário. Porém, gente, como eu avisei, a sequência que ele conseguiu aqui, infelizmente colocou a professora aqui como sobrecarregada. Mas